Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Jardim Verde. Para quem ama plantas tanto quanto a gente, já fica o convite. Se inscreve aqui, deixa aquela curtida e compartilha o vídeo. É assim que a nossa comunidade de apaixonados por jardinagem fica cada vez maior e mais forte. Vamos conversar sobre uma coisa que acontece bastante. A gente vai na floricultura, escolhe aquela samambaia cheia, verdinha, leva para casa com o maior carinho e, depois de um tempo, as folhas começam a amarelar, as pontas ficam secas. É uma frustração que eu sei que muita gente conhece bem. Mas e se a solução para isso estiver em simplesmente aprender a decifrar o que a planta está tentando nos dizer? Pode acreditar, até o final desta nossa conversa vai dar para saber exatamente o que fazer para reverter esse quadro e ter uma samambaia linda o ano todo. Para resolver qualquer problema, o primeiro passo é entender os sinais. E no caso das samambaias, as folhas são as grandes comunicadoras da saúde dela. É por elas que a gente começa a nossa investigação. E aqui tem um ponto que é fundamental, sabe? Folha amarelada e ponta seca são coisas diferentes com causas diferentes. O amarelado, principalmente quando começa na base da planta, é quase certeza que é excesso de água. As raízes simplesmente não conseguem respirar. Agora, aquelas pontinhas secas, quebradiças, isso já é um sinal clássico de falta de umidade no ar. A planta está desidratando, mas pelo ar, não pela terra. Bom, agora que já dá para diferenciar os sintomas, a gente pode ir para as duas causas principais por trás deles: luz e água. Se a gente acertar nesses dois pontos, olha, mais da metade do caminho já foi. É só a gente pensar um pouquinho em como elas vivem na natureza. As samambaias crescem lá no chão da floresta, protegidas pela copa das árvores maiores. O que isso quer dizer? Que elas amam claridade, mas o sol direto, aquele sol forte, queima as folhas. Elas precisam de luz filtrada, sabe? Então, qual seria o lugar ideal em casa? Perto de uma janela, que pega aquele solzinho da manhã que é mais fraco? Perfeito. Banheiros com janela também são ótimos, porque o vapor do chuveiro ajuda a criar a umidade que elas adoram. E onde não colocar de jeito nenhum? Longe do sol forte da tarde e, um detalhe importante, longe da saída do ar-condicionado ou de correntes de vento. Isso resseca as folhas muito rápido. Agora, sobre a rega, a melhor coisa a fazer é esquecer o calendário. A ferramenta mais precisa para saber a hora certa de regar está literalmente nas nossas mãos. A técnica não tem segredo. É o teste do dedo. Coloque o dedo uns 2 centímetros na terra. Se sair seco, está na hora de regar. Se sair úmido, com terra grudada, espera mais 1 ou 2 dias. O grande objetivo é manter o substrato sempre úmido, mas nunca encharcado, com aquela água parada no pratinho, sabe? E borrifar um pouco de água nas folhas de vez em quando faz um bem danado. E já que estamos falando de ambiente, fica aqui uma pergunta para a gente trocar uma ideia. Qual é aquele cantinho aí da sua casa que as plantas parecem simplesmente amar? Conta pra gente aqui nos comentários. Mas além da luz e da água, a gente precisa dar uma olhada no que está acontecendo debaixo da terra. O ambiente das raízes é super importante, e um substrato bom é a fundação de uma planta saudável. Um dos problemas mais graves que pode acontecer é a tal da podridão radicular. Isso rola quando o substrato é pesado, compacto e a água não escoa direito. As raízes ficam ali, submersas e acabam apodrecendo. O sinal clássico é a planta murchar, mesmo com a terra molhada. Com a luz, a água e o solo certos, a samambaia já está num ótimo caminho. Agora, vamos falar daqueles cuidados a mais, de longo prazo, que fazem a planta não só sobreviver, mas ficar realmente exuberante. A planta também sente fome. Na primavera e no verão, que é quando elas mais crescem, é importante adubar. Um fertilizante equilibrado como o NPK 20-20-20 é excelente. Pensa que essa fórmula é um prato completo com nitrogênio, fósforo e potássio em partes iguais. Tudo o que a planta precisa para soltar folhas novas e fortalecer as raízes. E não precisa ter medo de podar, viu? Tirar aquelas folhas mais velhas, amareladas ou secas é, na verdade, um favor que a gente faz para a planta. Isso ajuda ela a concentrar toda a energia nos brotos novos e ainda melhora a circulação de ar ali no meio da folhagem. E quando a planta estiver bem cheia, bonita, dá até para fazer novas mudas. O jeito mais simples é dividindo a toceira. Com cuidado, a gente tira a planta do vaso, separa uma parte que tenha tanto folhas quanto raízes e depois é só plantar essa nova muda num vaso novo com substrato fresquinho. Falando nisso, por acaso alguém aqui já se aventurou a fazer mudas de samambaia em casa? Deu certo? Conta aqui pra gente nos comentários como foi essa experiência.
E para a gente ir fechando, vamos esclarecer umas dúvidas bem comuns e contar algumas curiosidades que vão ajudar a entender ainda mais o mundo dessas plantas fascinantes. Uma coisa que muita gente pergunta é sobre uns pontinhos marrons que aparecem embaixo das folhas, às vezes bem alinhadinhos. A primeira reação é pensar, pronto, é uma praga. Mas será que é mesmo? E a resposta, na verdade, é uma ótima notícia. Aquilo não é praga. Aqueles pontos são estrórios, que são as estruturas que produzem os esporos para a reprodução da planta. Ou seja, ver isso na sua samambaia é um sinal maravilhoso de que ela está madura e super saudável. E aqui vai uma informação de ouro para quem tem animais em casa. A grande maioria das samambaias mais comuns, como a americana, não é tóxica para cães e gatos. Isso faz delas uma escolha bem segura para ter em casa. Então, só para a gente amarrar tudo, as chaves para o sucesso são luz indireta, umidade constante no solo e no ar, um substrato que escoe bem a água, nutrição na época certa e proteção contra vento e ar seco. Se tiver uma ideia para guardar, é esta. O cuidado com samambaias é uma busca constante por equilíbrio. A planta não gosta de extremos, nem de água demais, nem de seca total. E para a gente encerrar, eu queria muito saber qual foi a dica que mais fez sentido, a mais útil de todas que a gente conversou hoje. E mais, qual o próximo desafio de jardinagem que está tirando o seu sono? Conta pra gente aqui embaixo, quem sabe sua sugestão não vira o nosso próximo vídeo. Se gostou, não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.